Então vamos falar um pouco sobre como as ferramentas de simulação, como o SolidWorks Simulation está sendo utilizado para, de fato, criar projetos melhores, projetos mais rápidos, especificamente nessa indústria, tá? Legal. Bom, como eu comentei, né, os desafios dessa indústria, dessa vertical, são enormes, né? E, de fato, existem algumas mais particulares, ou que são mais comuns para a vertical como um todo, né? A gente pode destacar algumas aqui. Se eu for destacar alguns pilares ou algumas categorias, a gente poderia falar de custos, desafios de inovação, tendências, fluxos de trabalho, e tudo isso vai de encontro a como as empresas estão se tornando cada vez mais competitivas, né? Então, quais são os custos envolvidos na criação de protótipos físicos ou que podem ter a ver também com testes destrutivos para garantir essa qualidade, como inovar e empregar mais tecnologia, tudo isso levando em conta que a concorrência também está correndo atrás disso, como a gente consegue seguir tendências do mercado, tendências de demanda de clientes, né, demandas especiais, como ter fluxos de trabalho onde você tem uma sinergia entre as etapas. Então, a gente sabe que os produtos ele começam muito antes, vamos falar assim, da engenharia, né, e de fato eles acabam muito depois, até a entrega do seu projeto, até a entrega do seu produto, até todas as etapas já com o cliente, né? Como identificar esses gargalos, como tornar as modificações de projetos, que acontecem diversas, né? A gente sabe que no mundo de projetos a gente mais modifica do que cria, né? Normalmente. Então, como empregar essas modificações de forma que você continue produtivo, de forma que você continue, de fato, conseguindo trabalhar de uma forma produtiva, né? Deixa eu só fazer uns ajustes aqui, parece que tem algumas pessoas com problema de... Beleza, pessoal, vamos lá. Na prática, já que estamos falando com projetistas, engenheiros e afins, né, que adoram gráficos, na prática, o que a gente gostaria de sempre ter é atingir essa parte desse gráfico, né? Ou seja, eu tenho um produto, um projeto com maior qualidade da maneira mais rápida possível, né? Então, como que a gente consegue, de fato, atingir esse objetivo aí? Como que a SolidWorks pode ajudar vocês a atingir isso, né? Bom, antes de mais nada, a gente está falando um pouco de ensaios, um pouco de testes, um pouco de objetivos. Como você, na sua empresa, vou aproveitar aqui e já ver algumas perguntas, vamos começar a interagir. Como vocês, de fato, realizam os seus ensaios, né? Deixa eu lançar essa pergunta aqui. E aí vocês vão conseguir responder para a gente se conhecer um pouco melhor. Deixa eu lançar aqui. Legal, tá lá. Então quem puder responder, fica à vontade. A gente vai filtrando depois essas respostas, até para criar novos conteúdos para vocês, tá? Então é algo bem interessante que a gente vai sempre prestando atenção e sempre moldando os nossos conteúdos conforme as suas necessidades, conforme as maiores práticas aqui dos nossos usuários, dos nossos parceiros. Deixar mais algum tempinho aqui. Quem tiver perguntas, fique à vontade para colocar ali do seu lado direito. Tá? Deixar mais alguns segundos aqui. Tem bastante gente respondendo. Obrigado pela interação, pessoal. Quase todo mundo já. Deixar mais uns 5 segundos aqui. Quem puder responder só para a gente continuar, eu agradeço. Legal, aqui terminando, muito bem, muito obrigado, pessoal. Opa, mais uns aqui, finalizando, agora vai. Legal. Interessante, né? Se a gente for visualizar aqui as respostas, a gente tem que, na sua grande maioria, o pessoal faz cálculos manuais, né, ou utilizar planilhas de cálculos, que normalmente são coisas mais usuais, ou coisas que sempre foram utilizadas ao longo do tempo. Às vezes é aquela coisa, eu tenho um projeto, um produto de que eu tenho anos aí no mercado já, onde já tenho aquela inteligência, já tenho aquela planilha de cálculo, ou alguns cálculos manuais que eu vou fazendo ali. Então isso acaba se tornando parte do dia a dia de projetos, né? Obrigado pelas respostas, pessoal. Bom, falando ainda de coisas que aconteciam antigamente, né? Antes de fato, se a gente fosse fazer um paralelo aqui com o desenvolvimento de projetos e como que isso poderia ser simulado lá atrás,
eles tinham um fluxo de trabalho não integrado, né? Isso aqui já faz bastante tempo mesmo. Onde eu tinha o meu projeto e um laboratório ali de testes ali, onde eles não tinham uma certa integração, ou seja, eu tinha o meu projeto, fabricava, colocava um laboratório de teste, media esses resultados, voltava para revisar esse projeto, etc. Hoje em dia nós temos diversas soluções que podem tornar esse processo integrado, né? De forma que as modificações e as interações entre o time de projetos e as pessoas que vão fazer as simulações nesse produto possam ser muitas vezes a mesma pessoa ou que essas pessoas se interajam de uma forma bem mais fácil, né? E quando a gente fala de ensaios virtuais, ensaios integrados, nós temos diversas possibilidades, né? Para melhorias de produtos, seja para fazer de uma maneira proativa a análise para evitar problemas futuros, né? Então, como que a gente pode talvez melhorar esses componentes e como que eu posso prever problemas, para ter um conhecimento profundo, para aí sim que as modificações que a gente faça nos projetos, que são coisas bem corriqueiras, sejam mais embasadas, sejam aplicados recursos de esforços, deformações, durabilidade, enfim, diversas condições externas para que a gente consiga, de fato, ter mais informações para tomar as nossas decisões de uma maneira mais embasada. E é nisso que a gente acredita, tá? Acredito que talvez algum de vocês já tenham visto esse gráfico, e é algo realmente que a gente acredita muito aqui na SolidWorks, que a grande maioria das empresas ainda utiliza processos seriados, onde eu tenho que obrigatoriamente acabar uma etapa para começar outra. Então imagina lá atrás, né? Eu tinha que fazer o projeto, acabar esse projeto, talvez fazer um protótipo, e aí validar ele fisicamente. Qualquer problema eu tinha que voltar lá atrás, fazer todo esse ciclo de novo. Isso demanda muito tempo e muitos custos envolvidos no desenvolvimento desse projeto. O que acontece é que as nossas soluções, nós buscamos sempre tornar etapas desses projetos cada vez mais paralelas. Assim a gente possa ter diversos ganhos de tempo, economia financeira, e assim a gente pode usar tudo isso para ser mais inovador e mais competitivo. Para demonstrar um pouco do que a gente pode estar fazendo com relação a esses desafios, com relação a esses objetivos, eu vou compartilhar com vocês aqui três motivos ou três formas de trabalho, mostrando que como as ferramentas do SolidWorks Simulation, elas se tornam poderosas e democráticas. O que eu quero dizer com democrática? Muitas vezes fica estigmatizado que ferramentas de simulação são para pessoas ali, o cara que ele fez pós-graduação, doutorado, mestrado, e é a pessoa, só esse cara pode operar uma ferramenta de simulação dessa. Quando na prática isso não é verdade, porque as nossas ferramentas de simulação, elas são também para essas pessoas poderem utilizar esses grandes especialistas, esses estudiosos desses assuntos, né? Porém, para pessoas também que fazem parte do projeto, o projetista ali, o técnico, o tecnólogo, que de fato conhece o seu projeto, conhece ali as condições de contorno e gostaria de informações para tomar decisões de projeto. Então, assim, integrar isso ao desenvolvimento do projeto. Então, esse é o nosso principal objetivo, dar esse poder de fogo também para esses projetistas, além desses especialistas que já, obviamente, podem fazer isso. Como esse mesmo ambiente entre o projeto e a validação pode ter diversos ganhos, né? E, ao final, como a otimização de produtos, otimização de projetos, ela pode ser tanto reativa, verificando esses resultados, ou ela pode ser proativa, já com ferramentas que nos auxiliem na otimização desses projetos, tá? Bom, para esse estudo de caso, eu peguei um exemplo aqui que eu acho que é bem interessante. É esse equipamento que, de fato, ele serve para fazer içamento desses blocos de concreto, né? Então, eu tenho essa garra, que basicamente ela entra aqui nesse bloco, por dentro, ali por atrito mesmo, ele agarra isso e você consegue fazer o deslocamento. Então, a gente tem diversos desafios aqui, a parte cinemática de movimentação, a parte de esforços, quantos ciclos isso vai durar, ou seja, quantas vezes, quantos blocos, quantos dias, meses, anos isso vai durar. Enfim, tem alguns desafios que a gente pode aí, de fato, estar vencendo utilizando o SolidWorks Simulation. Ou seja, como aplicar essas condições reais na simulação? Como que eu consigo simular esse movimento, mas não só para fazer uma animação, mostrar como é que ele funciona, mas extrair dados desses projetos? Legal. Simulei, aguentou, vamos falar o português claro, né? Mas por quanto tempo isso vai aguentar?
como que a gente consegue interpretar esses resultados para tomar decisões, né? Então, algumas das coisas que a gente vai ver aqui. Bom, vamos falar um pouco aqui no início desse processo, como a gente conseguiria validar esse cara. Então, imagine com o SolidWorks aberto aqui, eu tenho dois suplementos que eu vou estar utilizando, que é o SolidWorks Motion e o SolidWorks Simulation mesmo, né? Então, ali na guia de montagem, você pode ou criar um novo estudo de movimento, ou dar um botão direito ali embaixo, também criar novo estudo de movimento. Na prática, ele vai criar essa guiazinha do SolidWorks Motion. E aqui a gente pode aplicar todos os recursos de simulação de movimento, estou falando de cinemática. Então ali eu posso colocar a gravidade. Então imagine que essa garra aqui eu preciso falar para ela que ele vai para baixo ali, uma determinada distância, e depois vai voltar. Então eu posso colocar ali um motor, por exemplo, falando que ele vai oscilar, posso colocar a frequência do motor se eu quiser. Então nesse caso eu consigo ver inclusive um gráfico aqui de deslocamento, como que ele vai trabalhar. Quais são também os contatos entre esses itens, eu posso colocar, consigo simular dinamicamente aqui, né? Então, posso colocar contato entre cada um desses itens, que tipo de material eles respeitam, que tipo de interação vai ter entre eles aqui. Uma vez fazendo isso, eu posso simplesmente pedir para ele calcular esse resultado. O que na prática ele vai fazer essa simulação de movimento, onde ele vai mostrar essa animação. Então, eu consigo ver aqui que ele, beleza, ele vai lá para baixo, quando ele subir por conta ali do processo mecânico, ele vai conseguir levantar. Agora, a grande sacada do Motion é justamente extrair os resultados. Então, por exemplo, qual a força que esse motor aqui está exercendo para poder fazer esse movimento, né? Então, eu posso falar que eu quero essa força só em Y, porque é o deslocamento principal dele. E aqui, rapidamente, eu consigo ver todo o esforço e em cada estágio dessa animação que esse motor vem fazendo. Então, ali é interessante, né? Porque assim que ele sai da inércia, ali da inércia estática, vamos falar assim, onde eu tenho o pico de esforço desse motor, e assim eu posso prever exatamente o dimensionamento desse motor para a gente conseguir estar trabalhando. Outra coisa interessante é que eu posso pegar quadros dessa simulação cinemática para fazer alguns estudos de esforços também. Então imagina que eu quero alguns estudos simples para eu começar a tomar as decisões. Então, olha, eu quero que esse componente aqui, eu posso colocar um período de tempo, inclusive, para fazer essa simulação. Eu quero utilizar ali aquela garra ali também, né, um dos 3 braços dele aqui. Então eu coloquei ali entre 4 e 10 segundos, que na prática é onde ele está terminando de descer o movimento, né? E logo antes ele começar a subir, onde ele tem o maior pico de tensão. Então quando eu faço isso, vocês podem ver que assim que entra naquela faixa de tempo onde ele vai fazer essa simulação, eu já consigo ver em tempo real, tanto as cores, quanto o meu gráfico aí do lado direito, vocês vão ver que os números vão mudando, porque ele vai mostrar esse resultado, esse estudo, em tempo real, em cada momento dessa simulação de movimento. E aqui eu já consigo levar em conta, por exemplo, quais são os pontos principais de tensão, que basicamente onde são as cores mais quentes ali, né? Então, se está saindo do azul escuro para o azul claro, para o amarelo, para o verde ali, são os pontos mais quentes de tensão, até o vermelho, que seria os pontos principais. Se a gente for falar ali embaixo, então a gente pode verificar, bom, eu sei ali onde eu estou içando na corrente, e então ali embaixo, onde eu tenho o pino, o parafuso preso ali entre o centro e o braço, que eu vou ter os maiores esforços, né? Então, dessa forma, eu consigo uma solução prática para engenheiros e projetistas, para prever. Então, você vê que não é nenhum bicho de 7 cabeças, vamos falar assim. Ou seja, eu sei como que ele se movimenta. Ele vai para baixo, eu tenho uma gravidade, quanto que ele vai para baixo, quanto que ele vai para cima, quais são os componentes que interagem. Eu fui simplesmente setando essas informações, que são informações conhecidas, não existe nenhum método diferente para eu saber essas informações. Se eu conheço meu projeto, eu consigo colocar isso. E, obviamente, se eu tenho tudo isso no mesmo ambiente de projeto, eu consigo olhar esses resultados, eu consigo verificar se eu preciso fazer qualquer tipo de alteração, faço a alteração e refaço já essa simulação sem precisar criar tudo do zero, né? Bom, o que acontece aqui é que a gente viu os resultados a princípio. Então, eu fiz meu movimento, verifiquei ali algumas tensões, né, alguns os estados de tensão ali básicos. Agora eu quero melhorar esse projeto, quero ter informações mais precisas, mais concisas com relação a cada um desses componentes. Então eu quero entrar mais a fundo nesses projetos, né? Como que eu faço isso? Bom, imagina que é o seguinte, eu tenho
Agora, até esse momento, a gente tem ali uma imagem do estudo do produto real. A gente acabou de fazer esse estudo, então a gente tem as informações básicas até o momento. Legal. Agora imagina que eu quero verificar, eu tenho 3 braços ali que é o contato entre o equipamento e o bloco de concreto, né? Ali na simulação, eu posso pedir para ele importar as cargas desse movimento para esses braços. Então, vou pegar um daqueles braços ali que está aqui em contato entre o bloco e a peça central. Eu posso verificar o tempo. Então, assim, eu sei que é ali em 5 segundos, um pouco mais, onde eu tenho bastante carga. Ou poderia pegar um compilado, uma faixa entre diversos segundos ali, para ele pegar para a gente outras informações. Assim que eu abro esse componente, olha que interessante, eu já tenho ali um estudo criado com algumas cargas. Eu posso falar para ele, olha, o pessoal estava falando aqui que o áudio tinha parado, agora voltou, né? Legal. Então, basicamente, eu estou colocando as cargas aqui novamente. Bom, eu já tinha as cargas do meu movimento, né? Agora, imagina que eu quero prever mais esforços ainda, porque imagina que eu estou verificando para blocos mais pesados, por exemplo. Então, vou falar que além daquele bloco que eu já estou analisando, eu quero analisar 100 quilos a mais, ou por segurança, ou mesmo prevendo outros produtos mais pesados ali. Então, vou falar que é para baixo, ali com 100 quilos no total. Legal. Ou seja, o que era mais complexo ali é extrair os resultados da simulação. Ele já faz para mim automaticamente. Agora eu posso interpretar esses resultados, colocando um ponto de fixação e um ponto de cargas. Então a gente pode ver ali que realmente o ponto ali do furo é o ponto que tem maior tensão, ali na ponta é onde ele vai ter o maior deslocamento. E aqui, se eu for verificar o fator de segurança, ou seja, se ele vai resistir ou não, posso fazer umas modificações até para ficar mais fácil para a gente ler aqui. Então, vou falar, eu quero que ele exiba de uma forma flutuante, né? Sem as casas decimais, aqui só com 2 tá bom. Então eu sei que o fator de segurança mínimo é 2,5. Para ficar mais fácil a gente visualizar isso, eu vou limitar aqui que o valor máximo que ele vai me mostrar é 5. Ou seja, tudo que tiver azul é maior que 5 o fator de segurança, ou seja, ele resiste 5 vezes essas cargas aplicadas. O que para mim está ótimo, então nesse caso não me interessa muito, eu estou preocupado mais ali com a parte menos resistente. Agora eu quero fazer um estudo de fadiga. Por quê? Porque eu sei que ele vai resistir. O fator de segurança deu 2,5, ou seja, ele resiste a 2,5 vezes aquilo. Agora a fadiga vai me falar quanto tempo ele vai resistir. Quantas vezes eu quero analisar? Vou colocar aqui 1 milhão de ciclos, tá? Ou seja, 1 milhão de vezes ele aplicando esse estudo, com uma carga totalmente invertida, é como se ele estivesse levantando o bloco e baixando e eu ter o mesmo esforço. Ou seja, eu estou superestimando esse esforço. O material, ele vai utilizar o mesmo material. Eu posso ter algumas curvas que definem a modificação desse material para eu ter um estudo de fadiga, né? Essas curvas podem ser obtidas por testes ou fazer algumas simplificações. E na prática, eu vou executar esse estudo. Então ele vai levar em conta as cargas daquele estudo estático que eu fiz para me dar alguns resultados. Então ele está falando para mim, bom, ele tem uma porcentagem ali de dano de 270%. Isso significa que ele não vai resistir a 1 milhão, tá? Mas quanto que ele vai resistir? Então, naquele resultados 2 ali de vida, eu consigo verificar que o número menor ali é 358 mil ciclos. Né? O que isso quer dizer? Vou até mudar a cor aqui, porque normalmente o vermelho é ruim, né? Então, vou deixar o azul como bom ali e o vermelho que é o ponto mais frágil, né? Então, ele está falando que ele vai resistir a 358 mil vezes até começar a falhar. Então, dessa forma, eu já tenho informações de como que esse cara vai se comportar. Legal. Só que imagina que eu quero fazer o seguinte, eu tenho um fator de segurança 2,5 lá, eu quero reduzir o peso. Então eu vou pedir um novo estudo ali de projeto. O que esse estudo de projeto vai fazer? Ele vai me ajudar a otimizar essa peça. Eu quero reduzir ela, bom, o que eu posso alterar aqui? Né? Nesse caso, eu poderia pegar todas as cotas, mas eu vou pegar só a espessura. Poderia pegar informações, por exemplo, de material, 2, 3 cotas, quantas a gente quisesse, né? Então a espessura máxima ali que ele tem, vou olhar de novo aqui, é 19,05. Legal. Então o que eu vou fazer? Eu vou falar que eu quero o intervalo, né, entre eles ali, eu vou colocar inclusive um outro tipo de intervalo aqui, o discreto, para eu falar as etapas, né?
Então o máximo, vamos falar que é 19,05, tá? Ou seja, o máximo é quanto ele já está mesmo. O mínimo é metade. E ele vai baixando de 2 em 2 milímetros só para a gente ver como que ele vai ficar. Nesse momento, ele já me falou que eu tenho 6 cenários ativos. Qual que é a restrição? Minha restrição é o seguinte, eu quero que ele reduza essa cota, levando em conta ali o fator de segurança. Ou seja, aqui eu tenho diversos dados do SolidWorks Simulation, vou falar, olha, verifica o fator de segurança, ele tem que ser maior, nesse caso que 1, ou seja, ele tem que resistir a essas cargas que eu apliquei, porque já está superestimado com relação ao caso real. Para que eu vou fazer isso? Simples, para reduzir a massa. Então ali nas minhas metas eu vou falar que eu quero a massa, eu quero minimizar. Assim que eu faço a execução desse estudo, dessa otimização, ele vai fazer as modificações do meu projeto e assim ele vai estar fazendo cada um desses cenários para que a gente consiga de fato estar verificando qual é o melhor cenário. Enquanto ele vai fazendo isso, deixa eu verificar aqui algumas perguntas, tá? Ô, Giovanni, tudo bem? O Giovanni está falando aqui que ele é da área de processos. Realmente, o Giovanni, esse webinar ele é voltado para o processo de desenvolvimento de projetos, passando da ferramenta CAD, fazendo simulações de projetos, que elas podem estar, sim, impactando depois nos processos de fabricação. Porque, de fato, se você tem produtos melhores, otimizados, depois você tem melhores fabricações, menos custosas e assim por diante, tá? Geraldo. Geraldo faz simulações virtuais e estando tudo ok, faço os testes físicos. Isso, Geraldo, na prática, esse é um das boas práticas, tá? Então, assim, as simulações virtuais, elas nunca tiveram a ideia de substituir testes físicos, tá? A ideia sempre foi que a gente possa estar fazendo menos testes físicos o possível. E assim a gente ter menos custos com protótipos. Essa é realmente a grande ideia, tá? Boa dica aqui. Então, beleza, tá? Terminando os últimos cenários aqui. Bom, na prática, o que ele verificou pra gente? Que o melhor cenário é o cenário 1. Por quê? Porque ele é o cenário onde ainda o fator de segurança está acima de 1, não importa quanto acima de 1, só que principalmente porque ele é o cenário onde o meu projeto está mais leve, ou seja, eu tenho uma espessura menor ali e ele está resistindo ainda às minhas cargas aplicadas. O interessante é que se eu clico no cenário 1 ali, ele já modificou o projeto. E todo o estudo continua igual ali. Eu posso só pedir para ele recriar aquela malha, que é o mapeamento para ele fazer todo esse estudo, tá? Então, só peço para ele recriar e dou um ok sem alterar nada. Ou seja, as cargas são as mesmas, as restrições são as mesmas. E aqui eu tenho, obviamente, um fator de segurança menor. Ó, agora eu tenho 1,37. Legal, está acima de 1. Só que agora, quanto tempo isso vai resistir? Né? Qual que é a fadiga disso? De novo, eu vou lá e executo o estudo. Por quê? Porque o cenário, porque todo o conceito é o mesmo. Então aqui ele está me falando que ele vai resistir a 32 mil ciclos. Tá? Bom, 32 mil ciclos. Na prática, o que isso quer dizer? Tá? Se a gente for levar em conta aqui, só para fazer uma simplificação. Bom, vamos levar em conta aqui, vamos para a lousa, né? Então, imagina esse cara aqui, ó. Ele vai falhar, ele vai começar a falhar após 32 mil ciclos. Quer dizer que ele vai quebrar? Não necessariamente. Quer dizer que você vai começar a ter uma deformação plástica, ou seja, como se você começasse realmente que esse cara vai começar a entortar, ele vai começar a rachar, ele vai começar a quebrar. Na prática, ele não vai manter a estrutura da forma que ele estava inicialmente. Bom, nesse caso aqui, vamos só colocar um outro dado para ficar mais fácil nossa conta, tá? Imagina que esse cara, da forma que ele é operado, ele levanta ali 50 blocos por dia. Ou seja, como a nossa simulação levou em conta você levantando esse bloco, você baixando ele por conta lá da fadiga, então imagina que são 50 ciclos por dia. Agora, basicamente, são contas básicas, né? Então, vamos falar aqui. Se eu tenho 32 ciclos, 32 mil ciclos, dividido por 50, eu tenho ali 640 dias. Se eu dividir isso por 30, eu tenho mais ou menos 22 meses. Ou seja, eu sei que esse cara tende a começar a falhar depois de 1 ano e 10 meses. Isso é muito importante porque eu posso colocar qual que é a garantia desse cara, ou mesmo verificar, por exemplo,
manutenções preventivas. Assim a gente pode evitar qualquer tipo de acidente que eu possa ter dando uma obra dessa. Imagina, eu tenho ali o pessoal passando toda hora embaixo desses guindastes, não deveria, mas acontece, a gente sabe disso. Então imagina que é uma forma de a gente estar não só prevendo custos, né, mas colocando uma garantia correta e evitando possíveis acidentes nesse caso em específico. Ou seja, com isso a gente consegue ter uma otimização automatizada desses projetos, verificar a durabilidade, redução de custos, tudo isso de uma forma bem simples e integrada ao desenvolvimento de projetos. Ou seja, eu faço meu projeto, aplico as condições de contorno, verifico os resultados, tomo minhas decisões. Tudo isso no mesmo ambiente. Eu falei de alguns estudos aqui, tá? Eu falei ali de estudo de movimento, esforços, fadiga. No seu dia a dia, no seu ramo, quais são os principais estudos? O que você gostaria de aplicar nos seus projetos, né? Vou lançar essa pergunta aqui, para a gente tá também entendendo um pouco mais como talvez a gente possa fazer os nossos próximos webinars, né? Vou ver algumas perguntas aqui também. Essa simulação de movimento, ela está a partir de qual versão do SolidWorks? Bom, na verdade, a simulação de movimento com esses resultados estão a partir do SolidWorks Premium. Tá? Entretanto, quando eu vou mostrar daqui a pouco, esses outros estudos ali de fadiga ou de otimização de projeto, eu tenho em outros pacotes que aí são do SolidWorks Simulation. Então, assim, na prática eles funcionam juntos, tá? Então, o SolidWorks Simulation, ele funciona dentro do SolidWorks. Né? São como se fossem produtos diferentes, mas, de fato, eles funcionam ali de forma integrada. Isso que dá a grande sacada, vamos falar assim, do Simulation ser integrado à ferramenta de projetos. Thiago, se eu quero fazer testes de troca de calor. Bom, também eu tenho duas formas, né? Eu posso fazer através de simulações de fluidos, onde eu consigo pegar, inclusive, todas as informações ali dos coeficientes de troca de calor, ou através do Simulation Professional, que eu também consigo verificar as questões de troca de calor ali também. Legal, pessoal, vou fechar a pergunta aqui. Obrigado. A gente consegue verificar que grande parte das pessoas está interessada em resistência e deformação. E de fato, né, se a gente for parar para pensar, qualquer tipo de estudo, qualquer tipo de projeto, eu preciso verificar com relação a resistências, né, tendências de resistência e deformação, que tudo está sujeito a algum tipo de interação, algum tipo de carga. Né. Como eu comentei, as ferramentas de simulação existem diversas funcionalidades, né? Então, se a gente for aqui para o Simulation Standard, toda a parte de fadiga, de tensão, de simulação, de movimento, eu tenho ali no Simulation Standard. Então, quase tudo que eu fiz nesse estudo aqui, imagina, eu poderia verificar no Simulation Standard, não é SolidWorks Standard, tá? Porém, se eu for começar a avançar um pouco, por exemplo, se eu tivesse verificado a frequência, eu quero saber se ele vai entrar em ressonância devido a algum tipo de motor, por exemplo, ou se eu quiser fazer essa otimização que eu fiz aqui, aí realmente eu preciso ir para o Simulation Professional. Troca de calor ali, que o meu amigo ele perguntou. Buckling, que na prática é flambagem, ou seja, se eu faço projetos de estruturas metálicas, né, é muito comum a gente analisar não só estresse, mas analisar flambagem também. Então, dessa forma, a gente consegue estar fazendo todos esses estudos de maneira integrada. Aí, passando até para o Simulation Premium, com estudos dinâmicos, para verificar realmente a aplicação de acelerações, de vibrações, estudos com materiais compósitos, ou mesmo com o Flow Simulation, que aí muda um pouco a categoria aqui, que a gente está falando de simulações de fluidos, né? Então, se eu quero verificar como o comportamento do meu projeto interage com esses fluidos, ou mesmo o comportamento do fluido de uma maneira geral, se o meu produto muitas vezes pode ser isso, né? Ou SolidWorks Plastics para a parte de injeção plástica. Então, eu quero verificar a otimização de peças plásticas, de projetos de moldes plásticos, tudo isso de uma forma simples e integrada ao SolidWorks. Bom, falando um pouco desses estudos, né? Só para fechar aqui o nosso webinar, na verdade isso aqui é mais um convite do que uma pergunta. Se você quiser, obviamente, a gente pode estar entrando em contato com você para falar dos desafios do seu dia a dia de projetos e como o SolidWorks Simulation ou as nossas ferramentas de simulação ou outros assuntos, enfim,
poderiam te ajudar nessa. Então, assim, é simples. Se você clicar em sim, a gente vai estar entrando em contato com vocês, nossos especialistas, eu mesmo ou alguém aqui do meu time, para a gente estar batendo um papo. Falar, e aí, o que você faz? Quais são os desafios? Se o SolidWorks Simulation ou outra ferramenta do SolidWorks pode estar ajudando. Então, a gente vai estar entrando em contato com vocês. Vamos fazer aqui, enquanto isso, algumas perguntas. É o Nathanael. Thiago, eu consigo fazer testes de resistência somente com o Simulation Express? Olha, Nathanael, você até consegue, tá? Só que assim, o Simulation Express, ele funciona só para componentes. Então você não consegue fazer um estudo de um conjunto, por exemplo. Além disso, ele só tem informações, por exemplo, para você colocar força ou pressão. Então você não consegue colocar outras condições como temperatura e verificar a tensão térmica, você não consegue verificar a interação com outros componentes. Então assim, realmente o Simulation Express, ele é um cara só realmente para bem simples, para ter uma ideia do que se trata a questão de simulação, tá? Maurício, a SolidWorks dá algum tipo de curso de simulação? Olha, Maurício, se você entrar no My SolidWorks, eu vou pedir para o meu time aqui colocar o link do My SolidWorks aqui no bate-papo. Lá, vamos falar assim, é um centro de informações do SolidWorks, é um site, você pode se cadastrar gratuitamente. E lá, você tem diversos materiais, você tem e-learnings, você tem videoaulas, então você pode ter ali diversas formas de você aprender a parte de simulação, tá? Luana, que não usamos, já temos a versão completa aqui, um ótimo programa, quero aprender mais. Legal. Agora não tenho tempo de fazer curso extra. Ô Luana, minha dica pro Maurício ali fica para você também. Entre no My SolidWorks. Você pode verificar, fazer ali os treinamentos online, a hora que você quiser, onde você quiser. Enfim. Pessoal interagindo bastante aqui, vendo as questões de alguns desafios, a gente vai estar entrando em contato aqui, legal. Pessoal, muito obrigado pelas respostas, tá? Eu vou fechar aqui o pool. Então, uma pergunta aqui do William, para fechar. Trabalho em empresa onde fabricamos máquinas para a indústria alimentícia, tais como túneis de congelamento helicoidais, máquinas de tirar pele de pescados, filetadoras de pescados, entre outras. Olha, William, na verdade a gente tem algumas simulações que a gente pode fazer. Bom, falando de congelamento, a gente tem o próprio Flow Simulation para fazer estudos de túneis de congelamento, então você consegue verificar ali a temperatura dos itens ali, qual que é a velocidade do ar, se ele está congelando de uma maneira uniforme, todos os itens ali, se você colocar, não sei se você colocar por bandeja, enfim, tá? Toda a questão de máquinas filetadoras, tudo isso você consegue verificar de fato a cinemática disso, né? Então ele tem processos muito bem definidos ali que você pode fazer simulação desse movimento, verificar interferências, verificar esforços, verificar qual motor que eu estou utilizando. Então você tem diversas aplicações ali sim, tá? Leonardo Caires, essa apresentação estará disponível, vai estar sim, viu? Vai estar sim, Léo, fica sossegado. Bom, pessoal, então, acho que é isso. Muito obrigado por quem participou. Fica aqui os meus contatos, tá? Então, quem quiser ali o meu LinkedIn, é só procurar por Thiago Amorim. Você vai me achar ali, o único da Soul sou eu, da SolidWorks. Alguma outra dica que eu quero dar para vocês, siga nosso canal do YouTube. A gente está colocando muitas dicas lá, tá? A gente está toda semana a gente está colocando um vídeo com dicas mesmo de como fazer coisas no SolidWorks, como fazer simulações. No canal, @SolidWorks Brasil Oficial, ali também no Facebook, a gente sempre vai colocando novos conteúdos. Então, assim, são ótimas fontes para vocês estarem sempre informados sobre tudo que a SolidWorks tem feito. Beleza? Então é isso, pessoal. Um abraço e até o próximo webinar.